Estar adaptado ao ambiente em que se vive pode ser a diferença entre a vida e a morte para muitos seres vivos. Em muitos casos, vemos formas de adaptação incríveis, e uma vez que o ambiente joga um papel fundamental nisso tudo, não é de se estranhar que as relações dos seres vivos com o som seja tão importante. Vamos então compreender um pouco sobre este assunto, o som. Então, se prepara e vamos lá. Já começo pedindo, como sempre, para você deixar aquele like maroto que fortalece bastante aqui o canal, hein? E se inscreve também, ouviu? Eu não entendi o que ele falou. Pois bem, antes de entrarmos nos conceitos mais técnicos acerca do som, vamos fazer um teste e no final do vídeo vamos ver se você conseguiu passar por ele, beleza? O som é uma onda mecânica, ou seja, todos os efeitos e características que observamos em ondas também são observados no som. E isso inclui efeitos como difração, reflexão e refração. Tais efeitos que estamos tão acostumados a tratar com a luz também se aplicam ao som. Afinal, ambos os casos nos referimos a ondas, sendo que a diferença é que a luz se trata de uma onda eletromagnética, enquanto que o som é uma onda mecânica. Mas você pode me perguntar, qual é a diferença entre um e outro, sensei? Acontece que ondas eletromagnéticas não precisam de meios para se propagarem, e elas funcionam através de oscilações de campos elétricos e magnéticos através do espaço. Inclusive, é este fato que permite que a luz do Sol chegue até a Terra. Por outro lado, ondas mecânicas, como o som, precisam de um meio para se propagarem. Quer dizer que, sem massas atuando como meio, elas não se propagam. Desculpa aí os fãs de Star Wars depois dessa, hein? Mas então, novamente, você vai me perguntar, como funciona a propagação de uma onda sonora? Isso é até simples de compreender. Vamos pegar um caso mais comum, o som sendo emitido no ar. Para que ele aconteça, o objeto, por exemplo, a sua garganta, deve vibrar de tal forma a transmitir essa vibração para o meio, neste caso, o ar. Ao ser transmitido, o ar vai começar a vibrar na mesma frequência que a fonte, ou seja, a sua garganta. Isso quer dizer que serão formadas regiões onde moléculas de ar se aglomeram mais, as chamadas regiões de alta pressão, e regiões onde elas se aglomeram menos, as chamadas regiões de baixa pressão. Essa vibração vai se propagar ao longo do meio, criando e destruindo regiões de alta e baixa pressão. Mas, ao contrário da luz, que pode se propagar infinitamente no meio, o som não é bem assim. Isso porque a energia que é dada a cada molécula ao longo do caminho acaba por diminuir cada vez que o som avança mais, o que faz com que menos moléculas se agitem e haja dificuldade na formação das zonas de pressão. Inclusive, é por isso que uma pessoa a 2 km de distância de você, em uma área aberta, vai ter o som da sua voz imperceptível, quando comparado a essa mesma pessoa estando a 2 metros de distância. Você deve ter percebido que eu usei alguns termos físicos aqui, né? Para falar sobre o som. Então vamos entender eles um pouquinho. O primeiro é a chamada frequência. E essa tem grande importância por aqui. Isso se deve à própria definição de frequência, como o número de oscilações que ocorrem em um dado intervalo de tempo. Nesse caso, as oscilações provêm da própria vibração do meio. Em termos simples, se medirmos o intervalo de tempo necessário para que uma zona de alta pressão se converta em uma zona de baixa pressão, obtemos a frequência daquele som. Matematicamente falando, inclusive, é uma das fórmulas mais simples que temos na física. O inverso do período de oscilação, ou seja, o inverso do intervalo de tempo, né? Acontece que o ser humano possui uma audição que consegue captar apenas uma faixa dessa frequência, que vai de 20 a 20 mil Hz. Abaixo disso temos o que chamamos de infrassom, uma escala de som que a maior parte dos seres humanos não consegue captar, mas animais como baleias e girafas fazem uso desse tipo de som.
Isso porque, uma vez que ele possui uma baixa frequência, seu comprimento de onda é bem grande, o que ajuda na comunicação a longa distância, uma vez que há pouca perda de energia para o meio. Por outro lado, sons acima de 20.000 Hz são denominados ultrassons. Também, poucos seres humanos conseguem escutar esses sons. E são comuns em morcegos e golfinhos, para o que chamamos de ecolocalização. Trata-se de sons de alta frequência, por consequência, baixo comprimento de onda, o que indica respostas mais rápidas no meio. Mas aí você vai me perguntar, o que seria esse tal de comprimento de onda? Tal característica de uma onda é a distância entre duas repetições. Por exemplo, no caso do som no ar, é a distância entre duas regiões de alta pressão ou a distância entre duas regiões de baixa pressão. Não vai ter diferença aqui, tá? As duas servem do mesmo jeito e vão dar o mesmo resultado. Interessante que se pegarmos o comprimento de onda de um som e vermos quantas vezes ele acontece num dado intervalo de tempo, ou seja, dividir o comprimento de onda pelo período ou ainda por cima, multiplicar esse comprimento pela frequência, daria no mesmo, vamos ter a velocidade do som naquele meio. E a beleza disso tudo é que em meios diferentes e temperaturas diferentes também, essa velocidade difere. Por exemplo, no ar, o som se move a 340 metros por segundo, enquanto que na água, ele se move a 1450 metros por segundo. Bem mais rápido, né? É, tá bom. Pois é, este foi um bom começo para você que está estudando sobre sons. Claro, existe muito mais coisa sobre o som que podemos falar, mas aí o vídeo ficaria muito longo. Sério, se fôssemos falar sobre tudo acerca do som, eu teria que falar sobre reflexão, refração, difração, efeito Doppler, corda vibrante, equação de onda, tubos sonoros, dependência com a temperatura, interferência, eco, volume, entre outros. Muita coisa, né? Pois bem, então já peço para você deixar aquele like, compartilha com os amigos, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord que avisa tudo que rola por aqui. E o link se encontra na descrição aqui do vídeo. Tamo junto e até! Ei, se você ficou esperando até agora para saber qual era o teste, então, na verdade, durante absolutamente todo o vídeo eu deixei tocando uma frequência de 20.000 Hz no fundo, em volume máximo ainda por cima. Então fica a questão, você conseguiu ouvir?